Explorar os cantos mais sombrios e misteriosos do mundo sempre foi uma busca fascinante e arrepiante, pois lugares assustadores, envoltos em histórias de mistério, paranormalidade e tragédias inexplicáveis, exercem um estranho fascínio sobre a humanidade, e desde antigos castelos enigmáticos até ilhas sinistras e catacumbas repletas de ossos, esses locais evocam um sentimento de intriga e medo, desafiando nossa compreensão do desconhecido. Nesse contexto, apresentamos alguns desses locais que mais parecem ter emergido de um pesadelo, e convidamos você a nos acompanhar em uma exploração por esses lugares onde o medo e a curiosidade andam de mãos dadas, desvendando histórias que vão além do imaginável. Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas é um lugar bastante peculiar localizado nos canais de Xochimilco, nos arredores da cidade do México, pois este lugar é famoso por estar repleto por uma grande quantidade de bonecas penduradas em árvores, cercas e outras estruturas, criando uma atmosfera estranhamente sinistra. A história por trás da Ilha das Bonecas é associada a um homem chamado Julian Santana Barrera, que se estabeleceu na ilha por volta de 1950. Conta-se que, após encontrar o corpo de uma jovem afogada nas águas próximas da ilha, Julian começou a acreditar que o espírito da menina assombrava o local, e para tranquilizar esse espírito, Julian começou a coletar bonecas que ele encontrava nos canais e nos arredores e as pendurava na ilha como oferendas. Com o tempo, a coleção de bonecas cresceu consideravelmente, e a ilha se tornou um local excêntrico e único, com um ambiente um tanto macabro e como muitas das bonecas estão danificadas, algumas sem cabeças ou membros, olhos vazados e corpos sujos, se contribuiu para a criação de uma atmosfera assustadora no local. Julian Santana Barrera faleceu em 2001, supostamente seu cadáver foi encontrado no mesmo lugar onde ele teria encontrado a jovem afogada, e apesar das controvérsias sobre a história exata e os motivos por trás da coleção de bonecas, a Ilha das Bonecas permanece como um lugar intrigante e único, misturando elementos de folclore, superstição e arte, o que acaba atraindo a atenção de turistas e curiosos em busca de lendas urbanas, experiências únicas e misteriosas, elementos que contribuíram para esse local se tornar uma atração turística popular. Castelo de Ouska. Localizado na República Tcheca, a cerca de 47 quilômetros ao norte de Praga, o Castelo de Ouska é uma fortificação notável por sua arquitetura única, mas também por estar envolto em lendas e histórias de mistério e sobrenatural. Construído no século XIII, o Castelo de Ouska é mais conhecido por sua peculiaridade, pois não foi construído para fins defensivos tradicionais e diferente de muitos outros castelos góticos da época, não tinha uma localização estratégica ou uma fonte de água próxima. Esse castelo foi erguido sobre uma colina de arenito e possui uma série de características de arquitetura incomuns, como escadarias que levam a lugar nenhum, portas falsas e janelas bloqueadas, uma capela de arquitetura gótica, salões e detalhes decorativos, o que levou a muitas teorias e lendas sobre o que o castelo realmente representava. Uma das lendas mais famosas sobre o Castelo de Ouska é que ele teria sido construído para selar um portal para o inferno, pois segundo a lenda, um buraco que levava às profundezas da terra teria sido encontrado no local, e demônios e criaturas malignas teriam emergido dele, e esse castelo teria sido erguido como um esforço para conter essas entidades sobrenaturais. Essa associação com o sobrenatural tornou o Castelo de Ouska um destino popular para aqueles interessados em atividades paranormais e ocultismo. No entanto, é importante ressaltar que as lendas em torno do castelo são em grande parte baseadas em histórias folclóricas e não têm comprovação histórica ou científica até o presente momento. Catacumbas de Paris. As catacumbas de Paris são uma série de túneis subterrâneos e ossários localizados sob as ruas da cidade de Paris na França, e são conhecidas por abrigar os restos mortais de milhões de pessoas, transferidos das antigas sepulturas de Paris para aliviar a superlotação dos cemitérios urbanos no final do século XVIII e início do século XIX. A história das catacumbas remonta à Idade Média, quando a escavação de pedreiras subterrâneas fornecia pedra para construir muitos dos monumentos e edifícios famosos de Paris. Com o crescimento da cidade, as pedreiras foram deixando grandes cavidades subterrâneas vazias e com o tempo, essas pedreiras abandonadas foram usadas como local de enterro para vítimas de doenças, bem como para os mortos em geral. No entanto, à medida que a população da cidade continuou a crescer, os cemitérios urbanos se tornaram insustentavelmente lotados e insalubres. Em resposta a essa situação, durante o final do século XVIII, os ossos foram exumados dos cemitérios e transferidos para as pedreiras subterrâneas, criando um sistema organizado de armazenamento de ossos humanos. Esse processo de transferência e organização dos ossos levou vários anos e resultou nas configurações artísticas e meticulosas que hoje são visíveis nas catacumbas.
Os ossos foram empilhados de forma a criar padrões e decorações, incluindo pilares de crânios e fêmures. As catacumbas ficaram fechadas ao público por muitos anos, mas foram abertas como uma atração turística no século XIX, e nos dias de hoje, os visitantes podem explorar uma pequena parte dos vastos túneis subterrâneos, que se estendem por quilômetros, e ver as pilhas de ossos organizadas. No entanto, apenas uma pequena fração das catacumbas está aberta ao público, e a visita é estritamente controlada para proteger tanto os visitantes quanto o patrimônio histórico. Estima-se que as catacumbas de Paris contenham os despojos de 5 a 7 milhões de pessoas. Embora todo o sistema de túneis possui mais de 300 quilômetros de extensão, apenas cerca de 2 quilômetros de extensão desses túneis é aberta ao público como atração turística. Castelo de Bran. Situado perto da cidade de Bran, na região da Transilvânia na Romênia, o Castelo de Bran é uma fortificação histórica famosa por sua associação com o personagem fictício do Conde Drácula, criado pelo autor irlandês Bram Stoker. Embora popularmente conhecido como Castelo de Drácula, esse castelo não foi diretamente inspirado pelo castelo descrito no romance de Stoker de 1897, mas ao longo dos anos, a ligação entre a obra e o castelo ajudou a impulsionar sua popularidade como a morada do icônico vampiro. A construção original desse castelo remonta ao século XIV, e ao longo de sua história serviu principalmente para fins defensivos, controlando um desfiladeiro estratégico nas montanhas dos Cárpatos. Sua arquitetura é marcada por torres, escadarias íngremes e passagens secretas, características que contribuíram para seu apelo como uma fortificação medieval. O vínculo com o mito do Conde Drácula decorre de uma associação histórica e geográfica, e embora o castelo nunca tenha sido a residência do personagem fictício de Bram Stoker, há algumas teorias que sugerem que o autor teria se inspirado em figuras históricas, como Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador, que governou a Valáquia e era conhecido por suas táticas cruéis, e é frequentemente apontado como uma possível inspiração para o personagem Drácula, embora a ligação não seja completamente comprovada. Hoje em dia, o Castelo de Bran foi restaurado e convertido em museu. Seu interior contém uma série de quartos e salas que representam a época medieval da Transilvânia. Alguns desses quartos contêm mobiliário e objetos de época para dar aos visitantes uma ideia de como a realeza daquela época vivia. Além disso, também há exposições de artefatos históricos e informações sobre a história da região e sua relação com a lenda de Drácula. Elementos que contribuíram para tornar o Castelo de Bran uma atração turística popular que atrai milhares de visitantes todos os anos. Cratera de Darvaza. Também conhecida como a Porta para o Inferno, a Cratera de Darvaza é um campo de gás natural localizado perto da vila de Darvaza no Turcomenistão e está em chamas há mais de 50 anos. O local foi identificado em 1971 por geólogos da antiga União Soviética que buscavam encontrar petróleo. A partir dessa premissa, foi montado um acampamento com uma plataforma de perfuração para avaliar a quantidade de petróleo disponível no local. Porém, enquanto perfuravam a região foi encontrada uma reserva de gás natural. O chão do local desabou e os equipamentos foram engolidos pela cratera formada. A cratera começou a liberar na atmosfera grandes quantidades de um dos gases mais nocivos de efeito estufa, o gás metano, causando problemas ambientais e para os moradores locais. Temendo a liberação de mais gases nocivos da cratera, cientistas supostamente decidiram queimar toda a reserva de gás do local, pensando que haveria pouco gás e que o fogo só duraria algumas semanas. No entanto, a cratera em meio ao deserto do Karakum continua queimando até os dias de hoje. Essa cratera tem aproximadamente 70 metros de diâmetro, cerca de 20 metros de profundidade e mesmo em chamas e acompanhada de gases tóxicos, a Porta do Inferno tem sido uma atração turística no Turcomenistão, mas talvez esses dias podem chegar ao fim em breve, pois em 2022, o ex-líder do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedow, cobrou que especialistas encontrassem uma maneira de acabar com a cratera de Darvaza e seu incêndio. Ilha Hashima. Localizada a cerca de 15 quilômetros da cidade de Nagasaki, na costa oeste do Japão, a ilha Hashima, também chamada de Gunkanjima, é famosa por sua história industrial e por sua aparência única devido à densa concentração de edifícios abandonados e estruturas industriais. Durante o final do século XIX e início do século XX, esta ilha de cerca de 6 hectares de área total, era propriedade do grupo Mitsubishi e se tornou um centro de mineração de carvão através da extração de minas submarinas no país. A expansão da indústria na ilha levou à construção de estruturas para acomodar os trabalhadores e suas famílias, e a população de Hashima atingiu seu auge na década de 1950, quando mais de 5.000 pessoas viviam na ilha. No entanto,
Com o declínio da indústria do carvão no Japão, a mineração foi gradualmente descontinuada e a ilha foi abandonada em 1974. Durante anos, a ilha permaneceu intocada, com edifícios e instalações industriais em deterioração, criando uma atmosfera pós-apocalíptica sinistra, mas desde 2009, esta ilha é aberta a visitantes e turistas que podem fazer passeios organizados para explorar os edifícios abandonados, embora seja necessário seguir rigorosas medidas de segurança devido às condições precárias das estruturas. Além disso, esta ilha ganhou ainda mais destaque internacional após ser apresentada no filme James Bond 007 Operação Skyfall de 2012, e no ano de 2015 essa ilha foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco,